Então, pessoal, nessa nossa primeira aula, vamos relembrar o sistema de equações lineares. Para isso, a gente precisa saber o que é a equação linear. Então, uma equação é dita linear se for do tipo A1x1 mais A2x2 até a nxn igual a b, onde vocês podem observar que de A1 até a n são constantes e de x1 até xn são variáveis. E b, o termo independente, é uma constante. Lembrando que n pertence aos naturais, é o número de variáveis que a gente vai ter. Coloquei aqui dois exemplos de sistemas, sendo que são lineares e não lineares. Então, o primeiro é 5x mais 3y mais 14, igual a y mais 3x menos 11. Observe que a gente pode reorganizar ele de tal modo que ele fica com a cara do sistema da equação que a gente acabou de ver, linear, tá? São equações, quer dizer. E aqui a gente tem equações que são não lineares, ou seja, a gente não consegue reorganizar de tal modo ele fique com a cara da equação linear, tá? Com isso, a gente tem que um sistema de equações lineares, ou simplesmente sistema linear, é uma coleção finita de equações lineares envolvendo um conjunto finito de variáveis. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um sistema linear de ordem 2 por 3, ou seja, ele tem duas equações e três variáveis. Duas equações e três variáveis, são as variáveis x, y e z. Agora a gente vai ver o que é a solução de um sistema linear. Então, um conjunto de solução de um sistema linear, ou simplesmente solução de um sistema linear SSL, é o conjunto formado por todas as soluções individuais. Vocês podem observar que para ser solução de um sistema, tem que ser solução de cada equação linear, tá? A interpretação geométrica que a gente tem é a seguinte, para o conjunto de solução. O conjunto de solução de um sistema linear, então eu peguei aqui o exemplo de um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. É dado geometricamente pela interseção das retas representadas nas duas equações anteriores. Dessa forma, temos três possibilidades. Sistemas podem ser sistemas lineares compatíveis e determinados, ou seja, possuem uma única solução. E como é isso geometricamente? Geometricamente, quando duas retas têm inclinações distintas, não sendo paralelas e interseccionando-se em um único ponto. Os sistemas podem ser também compatíveis e indeterminados, ou seja, apresentam infinitas soluções. Geometricamente, quando as duas retas são idênticas e a interseção de ambas é a própria reta. Além disso, eles podem ser incompatíveis ou impossíveis, são aqueles que não possuem solução. Geometricamente, quando duas retas são paralelas mas distintas e a interseção entre elas é o conjunto vazio, tá? Para a resolução de um sistema linear, a gente vai precisar de algumas operações elementares, que são três. A primeira é a seguinte, eu posso multiplicar uma das equações do sistema S por um número lambda não nulo, permutar duas das equações de S, onde esse S é um sistema linear, tá? 3. Somar a uma das equações do sistema uma outra equação desse sistema multiplicada por um número real. E o que é que a gente tem? Sendo S um sistema linear de m equações e n incógnitas, os sistemas S1, que são obtidos a partir de S por meio das operações elementares, são chamados de sistemas equivalentes. E a notação que a gente vai usar é essa. S tio S1, ou seja, eu estou dizendo que S é equivalente a S1, onde S1 foi obtido a partir de S através das operações elementares, tá? Um sistema linear se apresenta do seguinte modo. Então, suponha que eu tenho um sistema S linear, onde a gente já sabe que ele é formado por equações lineares, m equações, nesse caso aqui, e n incógnitas, tá? Chamei esse sistema de S. Note que toda solução de S1 também é solução de S, e vice-versa. Com efeito, então a gente vai mostrar que realmente isso acontece. Inicialmente eu vou mostrar que toda solução de S1 também é solução de S. Com efeito, suponha que B1 até Bn é solução de S, tá?
Então, o que é que a gente tem? Sendo solução, eu peguei a primeira equação linear, tá? Sendo B1 até Bn solução, pela definição de solução, a gente tem essa igualdade, considerando a primeira equação. O que foi que eu fiz? Multipliquei a primeira equação por lambda não nulo. Por lambda não nulo. Como a gente está trabalhando aqui é o conjunto dos números reais, então vale propriedade comutativa, associativa. Eu associei aqui, ó. Eu associei por quê? Quando eu faço uso a propriedade associativa dos reais, eu percebo, novamente pela definição de solução, que B1 até Bn vai ser solução de S1, tá? Ok. Vou deixar para vocês como exercício, mostrar que se B1 até Bn é solução de S1, então B1 até Bn também é solução de S. Só que vocês vão precisar da cara de S1, tá? Onde S1 é esse sisteminha aqui, ó. Tá? Perceba que lá eu só multipliquei por lambda para obter essa primeira equação de S1 aqui, ó. Porque as outras são iguais, tá? Vamos ver esse exemplo aí. Mostre que a relação tio, dada a partir das operações elementares, onde o sistema S1 é obtido através de S, é uma relação de equivalência. Por que eu estou colocando esse exercício? Porque até agora a gente não mostrou que realmente é uma relação de equivalência, ou seja, equivale às propriedades reflexiva, antissimétrica e transitiva. Quando a gente mostra essas três propriedades, a gente, assim, pode garantir que uma tal relação realmente é uma relação de equivalência, tá? Então, vamos mostrar isso daí. E assim podemos escrever, tá? De fato, que S1 é equivalente a S. A gente só disse até então, a gente não mostrou. Primeira coisa, eu vou mostrar que vale a propriedade reflexiva. Então, S é equivalente a S. S daí foi fácil, né? Por quê? Porque S é igual a S, tá? Então, S vai levar no próprio S. Segunda, se S é equivalente a S1 e S1 é equivalente a S2, então, S é igual a S1, tá? Aí, vamos lá, vamos ver como foi que eu mostrei aqui. Eu coloquei, se S é equivalente a S1, o que é que a gente obtém disso daí, que a gente já viu anteriormente? Tem que foram feitas operações elementares 1, 2 e 3, não necessariamente nessa ordem, tá? Para transformar o sistema S em S1. Então, eu usei as operações elementares e transformei o sistema S em S1. Tranquilo? Fazendo as operações inversas de 1, 2 e 3, então, digamos, 1 tio, 2 tio, 3 tio. Quando eu digo as operações inversas, só para vocês terem uma noção, quando eu multiplico por lambda, aí eu quero voltar para o meu sistema original. Então, eu divido por 1 sobre lambda, onde esse lambda é não nulo. Tá? É essa a ideia aí. De tal modo que se transforme S1 em S. Logo, teremos que S1 é igual a S. Tá? Então, você vai pegar uma operação de tal modo que transforma S1 em S. A ideia que eu falei para vocês, quando a gente multiplica e a gente quer voltar para o sistema original, a gente divide por 1 sobre lambda, tá? Por fim, se S1 é equivalente a S e S é equivalente a S2, então existem as operações P1, P2 até Pn e Q1, Q2 até Tr, e que transformam S1 em S e S em S2, ó, respectivamente. Então, se eu tenho isso e isso, eu quero mostrar que S1 é equivalente a S2. Agora, de S1, façamos as operações P1, P2 até Pn, Q1, Q2 até Qr, ou seja, eu peguei a interseção das duas. Em que encontramos S2, eu peguei as duas. Ou seja, com isso a gente vai ter que S1 é equivalente a S2. E aí sim a gente pode dizer que realmente a gente tem a relação de equivalência porque valem as três propriedades, tá? Vamos ver então os sistemas escalonados. Inicialmente vamos considerar um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas. Então eu chamei esse sistema aqui de S, tá? Perceba a carinha dele aqui, ó. A1R1, XR1, A1, até A1N, XN igual a beta 1 e assim vai. Olha,
Esse R1 daqui, eu vou pedir que ele seja maior ou igual que 1. Porque se eu tiver na primeira linha, primeira coluna, eu vou ter A1. Se eu tiver na primeira linha, segunda coluna, eu vou ter A1, 2. E assim sucessivamente, tá? Vou ter aqui na condição. A1, R1, diferente de 0. Tá? Porque senão você nunca vai ter o primeiro termo lá. A2, R2 diferente de 0, até a K, RK diferente de 0. E cada RI maior ou igual que 1, que foi a observação que eu falei para vocês. Quando é que a gente vai ter um sistema linear escalonado? Quando 1 for menor ou igual que R1, que for menor que R2, até menor que RK, isso menor ou igual que N. Tá? Porque nosso I vai variar de 1 até N. Tá? Algumas observações em relação ao sistema escalonado. Quando o beta-k mais 1 for igual a 0, ou seja, a última equação de S pode ser eliminada, porque você vai ter 0 igual a 0. Tá? Então não faz sentido deixar ela pode ser eliminada sem problema. Agora, se você tiver 0 igual a 1, aí você caiu no sistema impossível. Tá? Observação 2. Em um sistema escalonado, o número de coeficientes iniciais nulos em cada equação a partir da segunda é maior do que na precedente, tá? Então, a ideia é de você ir reduzindo a quantidade de coeficientes iniciais, tá? A ideia é essa. Coloquei esse exemplo aqui para vocês, um exemplo de um sistema escalonado e um exercíciozinho. Primeiro, um exercício que vai lá para a lista de vocês. Todo sistema linear S é equivalente ao sistema escalonado. Eita, ficou de cabeça para baixo. Faz parte, né? Escalone o seguinte sistema, tá? Então, eu tenho esse sistema. O que foi que eu fiz para escalonar? Eu fiz linha 2 igual a 5 vezes a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. E fiz a linha 3 igual a 5 vezes a linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Quando eu fiz essas operações, eu encontrei esse sistema aqui, tá? Perceba que eu já reduzi aqui, ó. Já zerei esse termo aqui, tá? Que é um dos nossos objetivos aí. Agora eu fiz a linha 3 igual a 11 vezes a linha 3 mais 7 vezes a linha 2. Você perceba que eu já zerei aqui também, ó. Zerei essa e essa. Logo, resolvendo essa conta, x é igual a 0, y é igual a menos 1 e z é igual a 0. É a solução do sistema S. E na próxima aula a gente vai para o capítulo 2, que são as matrizes, tá? Bons estudos e até mais.